Boa tarde a todos. Aqui é o professor Guimarães, professor do Departamento de Engenharia, mas vinculado, né, ao curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bem-vindo a todos. E antes da professora Tatiana fazer a palestra dela, né, a professora Juliana vai fazer um sorteio extra, né, que aí ela vai mostrar para vocês o que é o brinde que ela vai promover para vocês. Então, com a palavra, a professora Juliana. Pronto? Olá, pessoal, tudo bem? Né? Mais uma vez aqui, estamos no último dia agora de congresso. Atendendo a pedidos, né? Eu trouxe aqui, vou mostrar para vocês algumas peças, algumas coisas que fiz, que não são necessariamente da área de cartografia, e vou mostrar uma peça que vou fazer o sorteio para vocês. Tá? Então, isso aqui, ó, que é com filamento flexível, tá? Então, ó, só para vocês verem o que pode, outras opções que existem, né? Como eu tinha falado. Então, aqui é um pneuzinho também, né? Como esse mesmo filamento flexível, então ele pode ser fazer peças, né, que precisam de flexibilidade. Aqui eu tenho uma trama que foi impressa dessa maneira na impressora, ela já foi impressa desse jeito. Então, eu posso construir, por exemplo, uma vestimenta, né, várias outras coisas usando esse mesmo sistema aqui, ó. Então, como se fosse um tecido, uma trama. Aqui eu tenho um brinquedinho articulado, né, um polvo, ele é articulado. Então, para criança, né, brincar. Esse aqui é uma lagarta, né? Então, ela é toda articulada também. Então, ela fica na posição que a gente quer. E isso já sai da impressora desse jeito. Ela já foi feita. Não fui eu que fiz o modelo, peguei pronto, também naquele mesmo site que eu falei. Então, aqui eu tenho um outro brinquedo articulado. Esse aqui não, esse foi eu que fiz, é um logo da Rural. Eu fiz lá naquele software, naquele aplicativo do Windows, o 3D Builder, então também com a imagem do logo da Rural, consegui fazer uma extrusão aqui, então não foi muito difícil, né, depois que aprendi, lógico, né. E por último, eu tenho uma outra técnica aqui, chamada litografia, que é figura em 3D. Então, eu peguei uma figura da Rural, que estava até, acho que no site da própria Rural, e fiz uma litografia. Então, tem um software também próprio para isso, você configura, né, a camada, configura a espessura que você quer fazer, o tamanho. Então, você transforma o que era antes uma figura em uma fotografia 3D. Pode fazer aí figuras, fotografia de namorado, de filho, pode criar uma luminária, colocar uma lâmpada dentro, né, e fazer ela em forma de cilindro, por exemplo, né? Então, o pessoal tem usado para isso. E esse último aqui, nessa litografia, né, da Rural, vai ser sorteado no final da apresentação da professora Tatiana. Então, o pessoal da comissão vai sortear, e quem for o sortudo vai levar para casa essa peça aqui, ó. E depois eu faço outra para mim, ou eu faço uma nova para vocês. Tá? Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Vou voltar a palavra para a coordenação, e vai apresentar a professora Tatiana, que vai fazer a palestra. Até mais, muito obrigada. Então, pessoal, dando a continuidade, então, às palestras de hoje, né, lembrando que hoje é o nosso último dia, né, das palestras, né, do nosso evento. Tomara que vocês tenham gostado, né, e então agora vai ser a nossa penúltima palestra, né, que vai ser com a professora Tatiana Pará, né, que ela é professora lá do Instituto Federal do Pará. Ela é engenheira agrônoma e especialista em geotecnologia. E ela vai falar um assunto muito interessante, né, que é sobre o cadastro ambiental rural. Então, é um assunto que, né, interessa a todos, porque hoje, né, o cadastro ambiental rural, que a gente chama de CAR, ele é obrigatório, né, em todo o país, pelos proprietários rurais. Então, é um assunto que realmente é muito interessante. Bem-vindo, professora Tatiana, né? E antes,
tornando, né, dar um recado final daquela questão também de vocês verificar a questão aí da presença, né, preencher lá o formulário com a palavra-chave, e no caso a palavra-chave a professora Tatiana vai falar no decorrer da palestra dela. Então, professora Tatiana, com a palavra a senhora agora. Tá. Lembrando também que o sorteio vai ser feito no final do evento, não é isso? Encerramento. A professora Vitória. No final do encerramento vai ser feito o sorteio. Boa tarde, queridos. Boa tarde, professor Guima, professora Juliana, Grazi, Vitória. Boa tarde a todos e todas que estão aqui assistindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, e poder contribuir um pouquinho nesses conhecimentos de cadastro ambiental rural, que eu trabalho aí já tem um bom tempo aqui na minha região, né, da região norte, enfim. Então, eu agradeço esse convite. Já posso começar? Pronto. Vitória, tu vai colocar aí o slide? Beleza. Bem, gente, aqui não está aparecendo ainda. Está aparecendo? Vou até fechar aqui, beleza. Bom, então, essa palestra, né, que tem a temática do cadastro ambiental rural, ela surgiu aqui também em conversa com as nossas amigas aqui, Grazi, muito voltada pela importância dessa ferramenta ambiental que a gente tem no Brasil, o professor Guimar falou, em que ela é uma obrigatoriedade para toda propriedade que tem função rural. Olha que legal. E aí eu começo dizendo essa palavra função rural, porque é muito interessante, existem algumas demandas de dúvidas comigo, né, com alguns alunos principalmente, que perguntando se na área urbana nós podemos fazer o CAR. E sim, minha gente, olha só, na área urbana a gente pode fazer o CAR sim. A propriedade, ela não precisa estar numa zona rural. Ela tem que ter uma função rural. E por que eu digo isso? Porque eu vou dar um exemplo da cidade onde eu trabalho, que é Castanhal. Ela é uma cidade agroindustrial, ela é uma cidade, né, de agricultura e pecuária, e que, né, na zona urbana ali, próximo à BR, a gente tem propriedades com funções, né, de produção, com funções de processamento de alimentos, enfim. Então, essas propriedades, elas também devem fazer o cadastro ambiental rural, né? E aí eu começo fazendo isso, porque vai deixar muita gente aí confusa, por saber isso agora, né? Nem todo mundo sabe, a gente vê muito essas dúvidas. Então, reforçando, o cadastro ambiental rural, ele é uma obrigatoriedade para toda propriedade com função rural, mesmo estando em uma área urbana. E aí, legal, mas da onde surgiu o CAR? Da onde surgiu essa obrigatoriedade, minha gente? Ela surgiu aqui no estado do Pará e no Mato Grosso, mais ou menos em 2006. A gente já fazia o CAR, a gente já fazia esse monitoramento ambiental dentro das propriedades aqui nessa região. Entretanto, apenas em 2012, a partir do novo Código Florestal, da Lei 12.651, é que foi instituído o cadastro ambiental rural
como uma obrigatoriedade para todas as propriedades do Brasil. Olha que legal isso daí. Então, né, desde 2012 começamos aí essa corrida, vamos dizer assim, uma corrida para adequar as propriedades para a situação ambiental. E por que eu falo também a situação ambiental? É preciso que quando a gente entenda cadastro ambiental rural, a gente não faça a relação com questões fundiárias. O CAR, ele não tem função de titulação de terra, não tem função de fazer uma análise, né, georreferenciada da sua propriedade. Ela tem função ambiental, certo? É uma ferramenta de gestão ambiental para que a gente possa fazer um monitoramento, né, dos passivos e ativos ambientais. Para o nosso caso aqui, que eu estou no Pará, aqui no nosso bioma Amazônia, a gente tem que ter essa relação com desmatamento, né, verificar a nossa área de reserva legal, para ter a nossa manutenção florestal. Então, mais essa dica para você que vai começar o CAR, né, ter em mente que esta é uma função ambiental. Entretanto, algumas vezes, infelizmente, né, se vende esse serviço como uma possibilidade aí de conseguir uma terra, de titularizar a sua posse, né, enfim. Então, ela não tem função para titulação, e sim ambiental, certo? E aí, beleza. O que é, então, o CAR? Né? Qual é o conceito dele? Então, esse conceito é uma ferramenta que tem a função de gerenciar ao seu uso e cobertura do solo para que seja feita a manutenção ambiental das reservas ambientais e das áreas de preservação permanente, certo? Então, a gente precisa, inclusive, ter esta atenção. Mas, professora, né, por que esse CAR ele é obrigatório? Né? Então, ele é obrigatório porque quando foi lançado o Código Florestal, a intenção era que a gente tivesse um grande banco de dados de registro desses imóveis, né? Para que pudessem ser feitas as políticas públicas ambientais, inclusive subsidiar alguma outra política pública de terra, né, de uso e cobertura de solo também. E para hoje, se você quiser fazer qualquer financiamento para a sua propriedade com função rural, o primeiro documento que o seu banco vai solicitar para permitir aquele projeto, para permitir aquele financiamento, é o CAR. Ou seja, o CAR virou uma identidade da tua propriedade, né? Então, você precisa fazer esse cadastro para que você tenha acesso a outras políticas aí, ambientais, financeiras, né, e de gestão, que você, que é um produtor, uma produtora, né, que você que lida com essa função rural, ela esteja apta a acessar, né, a exemplo, esse financiamento, tá? Então, por que eu digo isso? Porque muita gente, né, nos procura apenas quando vai no banco solicitar um financiamento e o banco solicita aquele CAR e a pessoa ainda não tem, tá? Então, fiquem atentos aí para a sua função social. E aí, baseado, né, nesse Código Florestal, então, depois desse Código Florestal de 2012, foram feitas algumas instruções normativas, certo? Para subsidiar a elaboração desse produto. No mesmo ano do Código Florestal, ainda em 2012, né, existiu um decreto 7.830 que criou, dentro desse sistema de cadastro ambiental, uma plataforma específica chamada SICAR, Sistema de Informação de Cadastro Ambiental Rural. Esse SICAR é uma plataforma gerenciável em que todos os estados deveriam, ou melhor, fizeram a sua assimilação ali na sua secretaria municipal ou estadual de meio ambiente,
para que o cadastro fosse executado por esta plataforma. E por que eu ressalto isso? Porque no estado do Pará e Mato Grosso já existia uma plataforma chamada CILAM que fazia esse cadastro ambiental rural. Porém, em 2012, essa nova plataforma, que é a que a gente conhece hoje, foi instituída, a SICAR. E quando a gente fala em SICAR, o que é interessante falar para vocês? Que cada estado possui uma plataforma específica. Ou seja, para que eu de Belém, do Pará, possa fazer um cadastro, eu tenho que baixar esse módulo SICAR do estado do Pará. Para vocês que estão no Rio de Janeiro, vocês precisarão baixar esse módulo de cadastro do Rio de Janeiro, né? E assim vai para todos os outros estados. Mas por que isso, gente? Porque cada secretaria ambiental, ela tem uma forma, um trâmite, um fluxograma de análises de processos do SICAR. E essa construção, quando foi feita exatamente levando a consideração de cada estado, né, de cada gestão ali de suas secretarias. Por isso, esse SICAR, ele é para o estado. Isso porque eu ressalto, minha gente, porque já aconteceu algumas problemáticas de modo remoto, algum técnico está fazendo o CAR lá do Rio de Janeiro, aqui no Pará, e utilizou a plataforma do Pará, ou seja, aquele SICAR, aquele cadastro ambiental rural, ele não vai registrar aquele CAR feito do Rio de Janeiro numa plataforma do Pará. Então, é importante vocês estarem bem atentos para começar esse procedimento, tudo bem? E aí, em 2012 foi aquele boom de CAR, todo mundo fazendo CAR, né? Mas apenas em 2014 foi feito um decreto para explicar os procedimentos dessa integração desse sistema SICAR e o cadastro ambiental rural. Olha só, o nome dessa instrução é Instrução Normativa número 2, de 6 de maio de 2014. Depois desse material eu posso passar para vocês, eu deixo aqui com a equipe e ela repassa para vocês. É nessa instrução normativa que ele me dá todos os detalhes de uso para o cadastro nessa plataforma do SICAR. E dentro dessa normativa, existe um elemento do artigo 17, que também é imprescindível que você que vai começar o CAR tenha ele em mente e consiga fazer uma interpretação mais para a área geotecnológica, que é o artigo 17, o item 3, que diz o seguinte, que o cadastro ambiental rural, ele tem que ser feito por um cadastro de dados, né, da propriedade e do proprietário, mas que é preciso elaborar uma planta georreferenciada, e que essa planta georreferenciada pode ser usada por sistemas globais de navegação, GNSS, né, diversos tipos de GPS, por uma estação total, ou, minha gente, olha aqui, por uma vetorização sobre uma imagem georreferenciada, desde que tenha uma precisão posicional que atenda a cerca de uma escala 1 para 50 mil. Então, isso é extremamente importante que a gente, da área da cartografia, né, e da área ambiental, esteja atento. E por que eu chamo a atenção desse item, minha gente? Porque hoje, para quem está fazendo as análises de CAR, né, nas suas secretarias, a maior problemática dentro do CAR são as sobreposições de áreas. Muitas propriedades estão sobrepostas às outras. E um indicativo desse erro, né, ou dessa problemática, é que foram utilizadas metodologias cartográficas não adequadas a essa normativa. Não foram respeitadas escalas, por exemplo, né? E aí, mais lá na frente, eu vou explicar aí o que aconteceu para vocês também começarem a pensar de forma crítica dessa problemática. Então, como qualquer engenheiro, engenheira ou técnico, tecnólogo, antes de iniciar qualquer processo, né, que tem
uma associação, uma política pública, governamental, é preciso que todo mundo tenha na ponta da sua linha, dessa língua, essas leis, decretos e normativas. Isso é muito importante. O que eu não vejo muitas vezes, quando a gente vê algum curso de CAR, a gente chega a ver muita parte prática, elaboração, tudo mais, porém não tem essa parte da legislação. Então, eu chamo a atenção para vocês, para que vocês acompanhem essa leitura. E aí, lá no Código Florestal e nas normativas do CAR, ele faz algumas referências, e eu tirei aqui a da área de preservação permanente, que é uma das principais que a gente tem que ter atenção, para dar um exemplo para vocês. Esse cadastro ambiental, ele tem que mapear a tua propriedade, né, e fazer aquela análise de cobertura do solo, ou seja, você tem que dizer onde é a tua área de uso e ocupação, aonde você está produzindo, colocando a sua pecuária ou extrativismo. É preciso também identificar a sua reserva legal, que são aquelas remanescentes das vegetações do teu bioma, certo? É importante pensar isso. E também a área de preservação permanente, que são aquelas áreas em torno de rios e morros, principalmente, que é o que a gente vê bastante no Rio de Janeiro e aqui no Pará, por exemplo. Tá? E para esses diversos biomas que a gente tem aqui, é caracterizado 80% de reserva legal para os biomas da Amazônia, né? Ou seja, o bioma Amazônia, ele tem que ter uma reserva legal de 80% da tua área. Então, vejam, né? A Mata Atlântica, a gente tem que garantir uma reserva legal de 50%, e os outros biomas, 20% da minha propriedade tem que estar destinada à reserva daquele bioma naquela área. Por que isso é importante dessa reserva legal? Porque é a partir desse mapeamento que as secretarias ambientais elas vão poder fazer a gestão dos passivos e ativos ambientais. O que seriam os passivos ambientais? É aquele déficit de reserva legal. Então, na minha propriedade aqui no Pará, eu precisava ter 80% de reserva legal. E, na verdade, eu só tenho 50%, então eu vou precisar fazer um projeto, vou precisar fazer uma reestruturação ali na minha área para recompor aquela área que está restante. Entretanto, eu posso ter uma área que tenha aí 90%, 95%, ou até 100% de reserva. Então, esse extra, né? Esse extra daquela reserva legal, eu posso fazer um cadastro de serviços ambientais e posso disponibilizar aquela área para servir como compensação de uma outra propriedade que esteja com déficit. Então, é uma forma, inclusive, de gerar uma renda para aqueles que estão dentro de uma área totalitária e de uma reserva legal. Então, é para essa a grande função desse mapeamento. E muitas vezes, quando eu estou nos interiores, né, falando com os produtores, a gente percebe um medo que eles têm em fazer esse cadastro, porque acham que vão necessariamente perder aquela área, enfim, e não vão poder usufruí-la, né? E pelo contrário, a ideia é preservar os biomas e, entretanto, poder extrair produtos, poder utilizar daquela área de forma consciente, com um manejo adequado, tá? Então, é importante para você que é técnico, que vai estar lá com o seu produtor, que você faça esse esclarecimento para o dono da tua propriedade, beleza? E aí, pensando nisso, né? A gente tem aqui a plataforma do CAR. Então, você vai entrar no site www.sicar.com.br, ou melhor, sicar.gov.br, e você vai encontrar uma plataforma recheada de informação. Quero que depois vocês façam isso. Quem tiver no computador agora já faz também. E lá você vai ter uma opção chamada Baixar Módulo. Aí, como está a minha tela. Esse Baixar Módulo vai te dar exatamente o link de todos os estados. Então, você vai verificar qual é o estado que você vai cadastrar. Não é o estado que você está necessariamente, mas qual é o estado que você vai cadastrar aquela propriedade. Você vai baixar esse módulo para fazer a utilização desse sistema, certo? E quando você baixar, você vai colocar lá no seu computador e instalar
um aplicativo. É importante saber que esse aplicativo, gente, ele vai ter que ser instalado no teu computador e tu vai ter que iniciar e terminar o teu cadastro no mesmo computador, porque ele grava o IP do teu computador, então você não consegue utilizar esse arquivo desse módulo em outro computador para concluir em outro lugar. Então, é muito importante também dizer isso, que alguns dos erros ocorrem porque o técnico iniciou em um lugar e tentou enviar por outro aquele módulo, tá? Então, isso é muito importante. Inicia o teu CAR neste computador, conclui deste computador. E quando tu baixar, a primeira tela do módulo é essa aqui, Cadastro Ambiental Rural. Daí tu vai ter essas opções, baixar imagem, cadastrar, gravar, enviar e retificar. Então, a gente clica na primeira para baixar a imagem. A gente vai clicar nela e vai escolher o município que a gente está trabalhando. Você pode baixar o Brasil inteiro, se você quiser, mas não indica porque isso vai pesar muito ali o teu processamento. Então, baixa as imagens que estão no teu município. Esse é o primeiro item. Quando você baixar, você vai clicar nesse segundo ícone aqui chamado Cadastrar. E aí o Cadastrar vai te dar essa tela, Cadastro de Imóveis Rurais. Existem 3 possibilidades de cadastrar. Você vai cadastrar um imóvel, né, uma propriedade imóvel, né, privado, vamos supor. Você vai ter uma possibilidade de assentamentos e você também vai ter uma possibilidade de fazer cadastro em unidades de conservação em terras indígenas. Nós, meros mortais, técnicos autônomos, nós só podemos cadastrar imóveis rurais de propriedade privada. Os assentamentos, unidades de conservação em terras indígenas são feitas por instituições conveniadas com os órgãos INCRA, IBAMA, ITERB, DEFLOR, as SEMAS dos estados. Ou seja, são grupos de pessoas que têm um login específico para esse cadastro, certo? Ou, muitas vezes, os próprios técnicos dos órgãos fazem esses cadastros dessas áreas. Então, é importante você saber isso. Aqui no estado do Pará e no estado do Mato Grosso, gente, para que a gente faça um cadastro ambiental rural, é preciso que nós sejamos engenheiros com CREA, né? Que é ali o nosso conselho de classe. Para os outros estados, não há essa obrigatoriedade. Isso foi uma luta feita aqui nesses 2 estados e muito na preocupação de utilizar uma má gestão desse dado, foi feita, então, uma discussão na SEMAS para que só pudesse fazer o cadastro, na verdade, os técnicos com ART. Ou seja, no estado do Pará e Mato Grosso, a gente tem que ter esse ART. Nos outros estados, qualquer pessoa acima de 18 anos pode ser o cadastrador desse CAR. Então, pode ser você, o filho do proprietário, o técnico formado, não formado. E como a gente está falando aqui de cartografia de engenharia, independente se a sua região vai ter ou não essa obrigatoriedade, como um serviço e como uma prova de serviço executado, eu indico que vocês façam a ART daquele serviço, daquela propriedade, para que você tenha as suas garantias aí de serviço, possa oferecer um produto para o teu cliente positivo, tá? Então, independente dessa obrigatoriedade, vamos valorizar a nossa profissão e vamos executar aí com a ART. Beleza. Então, para começar o cadastro do imóvel rural, a gente vai fazer o cadastro dessa propriedade. Então, a gente vai cadastrar, primeiramente, a gente como cadastrador, então eu vou colocar meu nome, seja técnico ou dono, na verdade, tem que ser a pessoa que vai fazer esse cadastro, tá? E logo em seguida, a gente vai cadastrar o imóvel rural. Então, eu preciso ter o nome da propriedade, eu preciso ter a localização dessa propriedade, eu preciso saber o bioma dessa localidade. E aí, nesse imóvel, na hora do cadastro, é importante que você coloque um endereço, não necessariamente do teu imóvel, neste momento. Você precisa ter um endereço que seja, que o correio chegue, que você tenha comunicação, porque as secretarias vão utilizar este e-mail para fazer a comunicação com você, ou melhor, este endereço. Nesta pandemia, né, que tudo se tornou digital, é possivelmente que eles adotem o uso do e-mail de forma prioritária, tá? Mas em algumas regiões eles ainda enviam as notificações por correio, tá? Então fiquem atentos com essa dica aqui de colocar um endereço
que você consiga acessar e que o correio consiga chegar. Depois disso, você vai cadastrar, aí sim, né, as informações do seu imóvel. Então, você vai colocar lá a pessoa responsável por esse imóvel, né, se vai ser o dono ou se ele vai ter um procurador. Há algumas propriedades em que existe um procurador que resolve esses problemas das fazendas, das propriedades, enfim. Às vezes pode ser até aquele técnico, cartógrafo, agrônomo, florestal, ambiental, que está gerenciando aquela propriedade, tá bom? Ou um advogado também, ele pode fazer isso. E aí, é importante que nesse momento você faça esse cadastro dessa pessoa que vai estar respondendo pelo teu imóvel. E a aba mais importante que a gente considera dizer, né, que tem uma grande afinidade aqui com a gente, é a aba GEO, é a configuração da nossa planta georreferenciada. E aqui é que entra o grande trabalho dos cartógrafos, engenheiros de um modo geral, atentos às normativas do CAR. Sabemos nós, gente, que para a gente fazer uma vetorização de uma área, é preciso que a gente tenha ferramentas e subsídios dentro de um software específico de SIG para utilizar, né, uma escala adequada, uma ferramenta Snap, quem conhece aí, uma vetorização, né, seja automática ou semiautomática ou manual. É preciso que a gente se envolva dessas ferramentas para a gente conseguir aí uma precisão e acurácia nesses nossos dados, certo? Entretanto, nesta aba GEO, a gente não tem essas ferramentas. A gente tem uma ferramenta na nossa lateral que é inserir coordenadas, inserir pontos, né? Ou desenhar essas coordenadas. E aqui é que eu chamo a atenção para vocês, para quem vai trabalhar com isso. É possível fazer um CAR apenas usando esse aplicativo sem ir na área? Infelizmente, é. O que muitas vezes a gente viu acontecer. Entretanto, isso promoveu uma grande quantidade de problemáticas para as secretarias, problemáticas de arquivo, problemáticas de sobreposição. Então, a minha grande dica é: utilizem um software de geoprocessamento para fazer essa análise, para fazer essa vetorização da área em cima de uma imagem satélite e para iniciar um CAR. E para você, como forma de negociação com seu cliente, você tem que ir na propriedade. Se você for na propriedade, você inclusive pode agregar 2 serviços em um. Você pode vender o seu cadastro ambiental rural e isso você pode utilizar o seu GPS de navegação, né, aquele GPS móvel que tem em torno aí de 3 metros de erro. Mas você pode vender também aí o seu produto para fazer o seu georreferenciamento do imóvel rural, para futuramente conseguir aí o licenciamento dessa área, ou então a titulação dessa terra se for uma posse, certo? Então, ir a campo, ela é essencial para que você tenha qualidade no seu serviço. E isso eu chamo a atenção porque eu vi aqui que a galera que está, a maioria é formandos e formados em engenharias dessas áreas da geotecnologia, e a gente precisa ter essa compreensão. A gente precisa entender que as negociações, elas podem ser feitas vendendo as ferramentas que a gente está aqui usando, tá? Então, para fazer o CAR, você tem essas 2 possibilidades. Pode utilizar o módulo SICAR, fazendo um desenho, que eu não aconselho, mas é possível, e você utilizar um software de referenciamento, ir em campo, pegar esses dados, plotar os seus dados, fazer os seus vetores. Com esse dado vetorial pronto, você pode salvar ele de forma zipada e inserir, ou seja, importar para essa área da aba GEO. Ou seja, a minha indicação é: vamos utilizar as ferramentas certas. E o que você vai ter que mapear, então? Você vai mapear área de preservação permanente, APP. Você vai ter que mapear a sua reserva legal. Você vai ter que mapear a sua área de uso do solo e você vai ter que mapear aquela área de servidão, se existir na sua área. Servidão, professora? Sim, às vezes, bem na nossa propriedade,
passa uma rodovia, então aquela rodovia ela se tornou uma servidão, né? Não é mais a nossa área de atividade, mas a gente deu ela como um bem coletivo, né? Algo nesse sentido. É possível que nas nossas propriedades passe um linhão de energia elétrica, então essa área virou uma área de servidão e é preciso que a gente faça esse cadastro para descontar nas outras porcentagens da sua área, certo? Então, vocês precisam minimamente dessas 4 áreas. Todas as outras áreas, elas são opcionais, certo? Então, eu preciso colocar o cadastro dessas 4 áreas. E vocês podem ver nessa aba que está aí, olha. Na aba GEL, a gente tem cadastrar o perímetro do imóvel, é a primeira coisa que eu vou fazer. A segunda, cadastrar minha APP, né? E para mim saber a minha APP, eu vou ter que identificar os meus rios, nascentes, topos de morros, veredas, entre outras áreas, que lá na nossa legislação, lá no cadastro, no Código Florestal, está toda discriminada. Eu não vou discriminar aqui por causa do nosso tempo, mas depois eu posso deixar tudo arrumadinho para vocês aí nos links. Depois você vai ter que fazer o cadastro da sua reserva legal e vai ser de acordo com o teu bioma. E depois você vai cadastrar a sua área de servidão e outras áreas opcionais, se tiver, ok? Então, basicamente, para cadastrar o carro, você vai precisar fazer esse processamento. Depois disso, professora, o que tu vais fazer? Tu vais clicar no botão escrito gravar para o envio. Quando você clicar para gravar para envio, no final do SICAR, ele vai mostrar uma lista de perguntas. Essa lista de perguntas vai ser um pouco do que de que leis você está utilizando para se basear no seu cadastro. Então, a gente escolhe sempre a lei do Código Florestal, 12.651, de 6 de maio de 2012, como a base legal para fazer o CAR, certo? E aí, é interessante uma última pergunta que aí no sistema SICAR que ele faz, que é aderir ao PRA. Tem gente que fala PRA, tem gente que fala PRA, né? Que é o Programa de Regularização Ambiental. Isso daí é muito importante para você que vai fazer o CAR e para o seu cliente. Porque quando a gente aceita esse PRA, a gente vai estar dizendo que todo o meu passivo ambiental entrou em acordo com a secretaria e essa secretaria não vai dar nenhuma punição, nenhuma sanção aí de multa para mim. E eu me comprometo a regularizar, né, e a recompor aquele meu bioma que esteja em falta. Então, sempre que puderem, façam isso. Se vocês não fizerem, vocês vão ser notificados, vocês vão ter que fazer de uma hora ou outra, né, essa recomposição. Então, o meu conselho é aceitem o CAR logo aqui pelo CAR. E, se você tiver alguma sanção antes disso, ou melhor, alguma punição, alguma multa, antes de fazer esse procedimento do CAR, então o IBAMA foi na tua área, a SEMAS foi na tua área e multou ali que tu fizesse um desmatamento, você pode, neste momento, quando aceitar o PRA, você vai cancelar aquela multa e ele vai contar um tempo para você se recompor naquela área. Então, é uma ferramenta bem importante para esses fins ambientais. Tá? E aí, depois, num segundo momento, você vai entrar no outro sistema do PRA, que é para você fazer o seu projeto de regularização ambiental, que você vai recompor aquela sua área. Isso daí é muito importante, muito interessante para fazer. Então, você preencheu essas informações no final, você vai gravar. Quando você gravar, o sistema vai te dar um arquivozinho com uma extensão CAR, que é uma extensão única, e você vai salvar no teu computador. E aí é que está o grande quê? Você vai salvar no teu computador e vai ter que usar esse computador para fazer o envio. Então, você, depois disso, vai acessar o site do CAR do seu estado, não mais no SICAR, e sim, no meu caso aqui do estado do Pará, eu vou entrar no www.car.pa.gov.br, e você do Rio de Janeiro vai fazer www.car.rj.gov.br, e lá no site vai ter esse mesmo ícone azulzinho aqui, o penúltimo, escrito enviar. É lá no site que você vai clicar
e enviar. Quando você enviar, ele vai dizer, cadê o arquivo? Daí é como se fosse um Wordzinho, você vai na sua pasta, pega aquele arquivo, anexa lá e vai enviar para a Secretaria de Estado Ambiental do seu estado, certo? Então, isso é muito importante. Feito esse procedimento, você vai ter um PDF que você cadastrou o seu CAR. Ou seja, esse PDF de cadastro, ele já está valendo para levar aos bancos, aos órgãos, como registro do teu cadastro. Entretanto, para que você tenha a avaliação do CAR, ela vai demorar alguns poucos tempos, né? E cada estado vai variar, e o seu tempo chega a ser há anos. Essa avaliação, ela vai ocorrer lá na secretaria do seu estado, e eles priorizam normalmente aqueles CAR que estão conectados com um pedido de licenciamento ambiental. Então, se você fez um CAR apenas para cadastrar sua propriedade, né, ele vai demorar um pouquinho mais do que aqueles que pediram o CAR e vão pedir um processo aí de licenciamento para aquela sua atividade rural. Então, eles adiantam logo essas possibilidades, tá? Então, ele vai analisar o CAR, vai verificar se você fez corretamente as áreas solicitadas, vai ver se não tem sobreposição na área, né? Vai verificar se não há desmatamento naquela área para fazer a contagem do passivo ou do ativo ambiental. Enfim, então essa análise é feita pelas secretarias ambientais. E aí, eu não sei se vocês estão vendo aí, conseguem ver, mas eu deixei aqui embaixo o site, que é o relatório do CAR em todos os estados, certo? Então, a gente tem aqui já o valor, o acompanhamento desse CAR aí nos estados. E só um parêntese bem grande para a galera que está aí. Não sei como é que está, se ainda tem muita gente. A galera que está aí é o seguinte, eu vou falar agora a palavra-chave para vocês ganharem o certificado. Então, vocês vão ter que escrever aqui o primeiro e o último nome de vocês e vocês vão fazer uma hashtag chamada Meninas da GEL. Depois eu explico o que é a Meninas da GEL, beleza? Então, essa é a nossa palavra-chave para fazer o certificado, tá bom? Não esqueçam disso. Bom, então, vocês podem acessar lá o site, esse site, florestal.gov.br, e você vai enxergar o relatório do seu estado. Eu vou ver aqui Rio de Janeiro, deixa eu ver, Rio de Janeiro. Cadê Rio de Janeiro? Aqui, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem aproximadamente 52 mil imóveis cadastrados, tá? Olha o estado do Pará. O estado do Pará tem 225 mil imóveis cadastrados, né? Então, vocês podem fazer aí essa avaliação. E por que esse dado é importante? Porque eu sei que tem gente aqui assistindo essa palestra que é da área acadêmica, que não necessariamente está executando em campo essa tarefa. Então, esse relatório é muito legal para fazer os gráficos, para fazer um mapeamento de hoje e 5, 6 anos atrás, enfim. Então, é um dado bem interessante para você utilizar. E também no site do SICAR, você pode acessar o número de cadastro ambiental rural nas suas áreas, nos seus municípios, tá? E aí ele dá um panorama aí do Brasil. Você, com o mouse, pode ir clicando nos seus estados e você vai ter essa informação. Inclusive, eu quero fazer uma deixa aqui, e aí quero propor para vocês, quem tiver interesse, que procure a gente aqui do workshop como um todo, e eu me coloco à disposição para a gente fazer um artigo científico sobre essa evolução do CAR nas nossas regiões, como é que está o CAR na pandemia, né? Enfim, então vamos fazer um artigo científico também para a gente colocar em evidência essas informações, correlacionar com os dados de desmatamento, que infelizmente a gente teve aí um aumento absurdo de desmatamento, e eu digo isso principalmente aqui na região da Amazônia como um todo. O estado do Pará, infelizmente, está aí nesse topo. E aí eu convido vocês, procurem também o professor Guima, Juliana, todos os outros professores que apareceram aqui para a gente fazer essa atividade. E para a gente fechar aqui essa palestra, porque
eu já esgotei aqui meus minutos. Ai, meu Deus, queria falar mais. A gente tem esse site que é o car.gov.br/público. Aqui nesse local, você vai poder baixar todo CAR em formato de tabela CSV ou em formato de shapefile do seu município, ou melhor, do Brasil inteiro. Então, você vai lá, você vai clicar aqui, base de downloads, aqui na minha lateral esquerda, debaixo dessa palavra SCAR, tem assim, base de downloads, e você vai baixar os CAR da sua propriedade, ou do seu estado, seu município, ou da sua região. Para que isso é interessante? Para quando eu for ir numa propriedade fazer o CAR, eu já posso fazer uma gestão aí desse território, identificando se aquela propriedade já cadastrou, se os meus vizinhos já cadastraram, né? Ou se naquela região eu tenho CAR. Por quê? Eu posso já dizer isso para o meu cliente, olha, alguém fez o CAR para ti. Ou eu posso dizer, olha, o teu vizinho tem aí uma sobreposição. Ou, quando eu for vender para o meu cliente, eu percebo que na região não tem CAR, eu aproveito o meu serviço e já faço aí um levantamento daquela área para ganhar o meu extra, né? Então, essas são umas dicas aí empreendedoras também. E vocês sabem que quem trabalha com dado, com informação, tem aí uma vantagem muito grande. Então, o CAR, ele permite esse download e ele serve para diversas outras análises espaciais, minha gente. Sempre que eu vou fazer qualquer análise espacial de desmatamento, de focos de calor, de bacia hidrográfica, de mineração, de agricultura, eu sempre baixo o CAR para me ter uma noção de como é que está aquela área. Então, eu sei onde tem APP, eu sei onde tem rio, eu sei onde tem a base de reserva legal, porque a maior parte da população aí já fez esse cadastramento, tá bom? Então, baixe esse dado que ele é muito interessante. E eu finalizo aqui a minha palestra. Aqui no meu tempo passou um pouquinho dos 40 minutos, agradecendo muito a todos e a todas que estiveram aqui. E coloco aqui a logo das meninas da GEL, que é o grupo que eu represento, né, junto com a professora Thais, o IFPA, a UFRA, a Grazi, aqui da UFRJ, também é uma menina da GEL. Convido vocês para seguir as nossas redes sociais e agradecer muito que vocês estiveram aqui atentos e colocar à disposição para futuras dúvidas e tudo mais. E só relembrando, a nossa palavra-chave para esse certificado é #Meninas da GEL, certo? Então, não vão perder aí essa palavra-chave para ganhar o teu certificado. E pronto. Oi. Legal, legal. A Vitória me falou aqui o seguinte, o link para fazer esse cadastro do form está aqui embaixo da descrição, tá? Então, aqui debaixo do vídeo, da descrição, a gente tem o link, não percam, tá bom? Do formulário, exato. E nesse formulário, vocês vão colocar essa palavrinha-chave, tá? Não é aqui no chat, é lá no formulário, para confirmar a tua presença e confirmar que tu assististe essa palestra aqui, tá bom? No mais, gente, muito obrigada. Desculpa que foi corrido, mas é o nosso tempo. O CAR é um assunto extenso e vale aí um treinamento futuramente, né? Um workshop só de CAR para quem tiver interesse. Procurem as meninas da GEL para tirar dúvida. Eu coloquei aqui umas fotinhas das minhas meninas lá no Pará, né? Usando GPS, Teodolito, Estação Total, fazendo palestras, enfim. A gente está aqui nessa dinâmica bem interessante de relacionamento junto com vocês também. Tô aqui. Eu tô... Tá, eu tô vendo aqui que a galera ficou confusa no chat.
Gente, não é no chat para colocar hashtag, é no formulário de confirmação de presença que está aqui embaixo do vídeo. Lá no formulário você vai botar a hashtag Meninas da GEL. Posso fazer pergunta, gente? Professora, em primeiro lugar, a gente queria agradecer pela sua palestra. O pessoal gostou bastante, gostou muito mesmo. E a gente selecionou umas perguntinhas para a senhora. A primeira é: e quanto às áreas que, por acaso, ainda não foram cadastradas no CAR, estão sujeitas a uma multa? Existiu já um diálogo, né? Que sim, teoricamente sim, porque o prazo foi encerrado em 2018, né? Então, o prazo do CAR é 2018. Então, a secretaria ela pode fazer essa multa. Entretanto, ela não está fazendo, né? Ela, primeiro, porque não tem o pessoal para fazer, não tem um quantitativo pessoal para fazer essas multas nesse momento. Isso eu falo em específico aqui do Pará, que eu tenho conhecimento na secretaria, que não está acontecendo isso. Mas é possível, sim, né? Se algum órgão de fiscalização identificar a sua área como não cadastrada, ela pode sim fazer uma multa. Entretanto, como uma forma de gestão e de adequação, eu acho não, tenho certeza que vai existir um aviso, vai ter sido feita uma provocação para que você faça imediatamente o CAR. E se assim você não executar, você será punido financeiramente, tá? Então, é possível, mas não estão fazendo. Então, quem tiver aí com propriedades ainda sem CAR, aproveita, porque o grande que também é que o CAR te permite acessar outras políticas públicas, tá? Então, isso é muito importante. A outra pergunta, professora: quando existem várias divergências, o proprietário e o profissional serão responsabilizados. Quem aderiu ao PRA, quando será executado o cronograma? Por que o CAR é estendido várias vezes e nunca termina? Por que um CAR estendido nunca termina? Sim. Ele nunca termina porque ele, nesse caso aí, eu imagino que ele esteja atrelado a um licenciamento ambiental. E, provavelmente, aquela área de uso e ocupação, ela está em constante mudança. Então, se você planta, um exemplo, mandioca, né? Em um ano, a tua mandioca vai sair, no outro ano você vai plantar milho. E aquela sua área mudou. Teoricamente, seu cadastro também muda, tá? Aqui no estado do Pará, a gente tem também uma grande problemática de divisão de áreas. Então, você vê aqui uma família que tem uma área de CAR e o pai, o avô morre e eles fazem a divisão da área. Então, é preciso refazer o CAR novamente. O CAR, na verdade, ele é uma constante. Então, nunca a gente vai deixar de fazer o cadastro ambiental rural, porque as nossas áreas são mudanças, são uma diversidade, né? Eu posso mudar da pecuária para a agricultura, eu posso mudar da agricultura para o extrativismo. Ou seja, eu vou sempre estar nessa mudança, e se tiver atrelado a licenciamento, mais ainda. Então, é por isso que é uma eternidade essa avaliação e essa constante mudança. A outra pergunta, professora, respondeu. A outra pergunta: qual a importância do proprietário criar acesso à central do proprietário ou possuidor? Criar acesso à central? Não entendi. O que seria a central? Ele está perguntando do proprietário criar acesso à central do proprietário. Deve ser a terra do proprietário ou possuidor, o imóvel, né? Qual a importância desse acesso? Será que é com relação ao cadastro lá? Bom, essa importância do acesso, né, à central, imagino que é a central de comunicação, eu acho que eu entendi isso. Então, lá no cadastro, você vai ter que ter 2 endereços, 2 acessos à informação. O do teu cadastrador e um contato que você consiga, né, acessar ali a Secretaria de Meio Ambiente. Mas é preciso cadastrar também o endereço e todos os dados da tua propriedade. Normalmente, Grazi, o que a gente faz? Por isso que eu dei a dica também da gente fazer uma ART. Então, quando você faz um cadastro, você faz uma negociação com o teu cliente,
você se torna responsável legal por aquele cadastro. Então, todas as informações vão chegar para o técnico que cadastrou. Isso também é muito bacana. Então, um exemplo, eu sou engenheira agrônoma, eu sou responsável pela propriedade Santa Maria. Então, tudo voltado para o CAR não vai chegar para o meu proprietário, vai chegar diretamente no meu escritório, né? E eu vou fazer esse diálogo. E, a partir daí, eu entro em contato com o meu proprietário, renegocio aí o meu serviço, possivelmente, ou eu já faço um serviço embutido, que eu vou responder por todas essas problemáticas aí de acesso com as secretarias, que eu vou à secretaria, ou seja, é uma consultoria. O CAR não é apenas executar, né, uma planta já referenciada, é uma consultoria ambiental para aquela área. Isso é muito importante também frisar para nós enquanto técnicos. A outra pergunta, professora, caso o proprietário rural tenha feito o CAR, mas ainda está em análise, ele pode pedir um financiamento? Sim, sim. Inclusive, Grazi, isso foi um problema. Por quê? Pessoas cadastraram propriedades de outras pessoas para conseguir um financiamento, que aqui a gente chama de grileiro, né? Não a terra em si, mas isso ocorreu aqui no estado do Pará. Na época eu até trabalhava na secretaria, a gente pôde acompanhar alguns problemas, logo no início de 2012, 13, que as pessoas estavam cadastrando dos vizinhos para conseguir um financiamento. Olha que absurdo. Então, hoje, para você acessar, basta fazer o cadastro. Mesmo que ele ainda esteja em análise, o banco já vai compreender que você começou esse trâmite, certo? Ele só vai exigir que esteja concluída a sua análise se você for solicitar um licenciamento. Aí sim, ele vai precisar que seu CAR já esteja analisado. Fora isso, o simples cadastro é suficiente para você ter acesso a essas políticas públicas. Eu acho que já acabou as perguntas, professora. E se tiver mais alguma pergunta, a gente vai pegar as perguntas que estão no chat e depois, mais tarde, vai colocar no nosso canal, tá, pessoal? Que ela vai responder. Professora, a gente gostaria de agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu espero também que a senhora venha para a Rural também ajudar os nossos professores a criar umas meninas da GEL, que as garotas do nosso curso, também dos outros cursos, também se interessaram bastante pelo tema do projeto da Senhora das Meninas da GEL, e desde já eu agradeço. E também, pessoal, para reformular, que nós hoje é o nosso último dia, né, do Work in GEL, e às 6 horas nós teremos uma palestra com a engenheira agrimensora e cartógrafa Laiane Lotti, mestra especialista em geoprocessamento, sobre o uso da geotecnologia em diferentes setores, e também falar sobre o sorteio da impressora 3D, do objeto em 3D, né, disponibilizado pela professora Juliana, será para os alunos que participaram da palestra dela, mas também teremos um sorteio de um livro de assessoramento remoto para mais tarde, após o evento, tá? E é isso, galera, e a gente agradece desde já pela presença de todos aqui, e contamos com vocês mais tarde, às 6 horas, na palestra, e também para os sorteios que vão ocorrer durante a última palestra, tá bom? Muito obrigada, gente.